para muita gente aí, Jornal o Globo dizendo que estava emperrado, eu falei para vocês que não, que o Flamengo estava progredindo, ia fazer a proposta, o Flamengo ia tentar comprar o terreno, e tinha gente ainda falando, né, como o próprio Jornal o Globo, tudo bem, muitas vezes o Jornal o Globo é bem informado, mas tem horas também que o Jornal o Globo traz umas informações que eu vou te contar, né? E está no caminho inverso de todo mundo. O Flamengo, o Landim colocou como meta a compra do terreno, colocar lá a pedra fundamental, né, ser o presidente que iniciou todo esse processo da construção do estádio do Mengão. E aí, né, o Flamengo então deu um passo e fez aí a proposta de 250 milhões, que o próprio Fabrício Kika deixou claro que é muito boa, acima do valor da FIP, inclusive, né? E após analisar todas as possibilidades, a direção do Flamengo decidiu então, segundo aí publicações de vários veículos, decidiu renovar o contrato do atacante Gabriel Barbosa, né, que vence em dezembro deste ano. Cara, eu sinceramente, a informação que eu tenho é que eles não iriam pagar um salário maior e que tinham oferecido mais 2 anos de contrato. Ele contou, cara, com um valor mais alto, ele queria receber um salário maior, maior tempo de contrato, 5 anos de contrato, né? E agora o que a gente recebe de informação é que o Flamengo estaria próximo de realizar então a renovação do Gabigol. A gente sabe que segunda-feira tem a questão do julgamento, que pode ser decisivo, e aí na sequência, ele sendo absolvido, o Flamengo pode então renovar o contrato do atacante Gabriel Barbosa. Também é importante dizer que a informação que eu tenho é que seria de 3 anos. Não me passaram se seria mais 2, somando esse ano que já está rolando nessa temporada, ou se eram mais 3. De qualquer forma, falaram que não subiriam muito, não reajustariam muito o salário do Gabigol, não como ele queria, né? Então, a informação é que contou para isso a decisão para a renovação, a idolatria do jogador com a torcida e tudo que fez nos últimos títulos do clube. Gente, volto a dizer, a informação que eu tenho é que ainda não está definida a renovação, tá? A informação que eu tenho, respeito essas notícias que estão saindo, mas a informação que eu tenho é que vão esperar ainda mais um pouco para ter a questão do julgamento e depois vão avaliar ainda de acordo com os próximos jogos do Gabigol, que ele for aproveitado, Copa América e tudo mais. A diretoria então vai sentar, segundo as matérias, com o jogador nos próximos dias, acertar a renovação e inclusive dar um reajuste salarial ao atleta. Volto a dizer, não será grande coisa, tá? Será um leve reajuste salarial. Não foi uma decisão unânime, mas está tomada pela direção do Flamengo. Gente, volto a dizer, depende do julgamento na segunda-feira, depende de alguns outros fatores, tá? O desejo da diretoria é renovar com ele por 3 anos mais. Então são mais 3 anos, nos mesmos moldes do contrato do Bruno Henrique. Então são mais 3 além do restante que tem esse ano. No entanto, alguns veículos de imprensa paulista já noticiaram aí o interesse de rivais do Flamengo no centroavante, né? É óbvio que tem time interessado, o próprio Palmeiras aí, o ex-jogador, o Souza, inclusive, já teria falado lá no Donos da Bola que o Gabigol estaria se acertando verbalmente com o Palmeiras para 2025. Eu também não acredito muito nisso, né? Sempre o Palmeiras está envolvido para subir o salário dos jogadores do Flamengo, é sempre isso. O Jorge Nicola revelou que a postura da Leila Pereira sobre o Palmeiras contratar o Gabigol, né, é de que ela não descartaria uma possível negociação com o atacante do Flamengo, né? Também os próprios Souza, que eu estava falando aí no Donos da Bola, teria comentado no programa que um amigo dele em comum e do Gabigol, né, teria confirmado, né, essa situação que tem conversas com o Palmeiras. Eu volto a dizer que sempre tem e não acontece nada, né? O Jorge Nicola então apontou que ainda não conseguiu uma fonte que consiga constatar a proximidade de um acordo, mas garante que há um monitoramento por parte do Palmeiras visando aí a contratação do Gabigol. Eu, sinceramente, cara, eu acho que é muita especulação, né? O cara fez foto do coqueiro, falaram que era Palmeiras.
para o Palmeiras não seria interessante fazer uma proposta neste momento, pois ainda há um vínculo com o Flamengo. Logo, a tendência seria, se houver negócio, que seja depois da metade do ano para conseguir aí o atleta sem custos, né? Porque e vai reabrir apenas no meio do ano, mas o Flamengo está de olho nessa reabertura para novas investidas, para novas contratações e, novamente, irá, tudo indica, ao mercado europeu, onde praticamente todos os anos vai buscar o jogador. Agora, no começo de 2024, vinha o lateral esquerdo uruguaio, que estava na Roma, emprestado ao Sassuolo, foi o jogador contratado junto a um time da Europa, no caso, junto ao futebol italiano. E o Flamengo pretende voltar à carga. Já tem um nome que está na pauta há algum tempo e vamos falar sobre ele nesse vídeo, que tem o patrocínio do SofaScore. No SofaScore você tem acesso a fartíssimo conteúdo com as informações sobre todos os jogadores possíveis e imagináveis, um banco de dados gigantesco só no futebol brasileiro, são mais de 2.500 atletas. E ali você tem mapa de calor, você tem as estatísticas, os números, você também acompanha os campeonatos em tempo real, é informado quando sai um gol, quando tem um cartão vermelho, quando a bola começa a rolar, quando ela para de rolar, enfim. Ter o SofaScore no seu celular é fundamental, um aplicativo muito útil para todo mundo que gosta de futebol e quer ficar bem informado. E você também pode acessar o SofaScore no seu computador. É só você colocar SofaScore no seu mecanismo de busca, depois coloca entre os favoritos, já clica lá e vai direto à página do SofaScore em português para poder ficar sempre bem informado. E nós vamos trazer aqui números do SofaScore do jogador que o Flamengo tentou contratar na janela mais recente, no começo do ano. Inclusive o jornal português Record publicou, né, a informação. O Flamengo fez uma tentativa de contratação desse atleta por 4 milhões de euros, 80% dos direitos, né? E o clube que o detém, que é o Futebol Clube do Porto, recusou a proposta do Flamengo. Eu apurei junto a fontes rubro-negras que o Flamengo não desistiu desse atleta e vai voltar à carga, tudo indica, no meio do ano. Pelo menos esse é o plano inicial, é o plano nesse momento. Ir até Portugal para tentar contratar o volante André Franco, o jogador que você vê aí, os números do SofaScore. Ele fez 65 jogos na Liga Portuguesa, foi titular em 40, marcou 13 gols, um bom número até para um jogador da sua posição, deu 5 assistências, 69 passes decisivos, acertando 81% dos passes, 52 desarmes e bolas recuperadas 184. Esse é o número mais expressivo, né? 184 bolas recuperadas em 65 jogos, 40 como titular. Ele foi titular absoluto na temporada retrasada, né, quando fez aí um número maior de partidas no 11 inicial, no caso, na temporada 2021-2022 pelo Porto, ele atuou 29 vezes como titular. Na temporada passada ele foi titular apenas em 6 dos 17 jogos nos quais esteve em ação pelo Porto no Campeonato Português, e agora, nos 15 jogos em que atuou como titular, apenas em 5 o André Franco foi titular na equipe do norte de Portugal. Ele jogava no Estoril e foi para o Futebol Clube do Porto em 2022. Né? Foi a terceira temporada dele jogando pelo time do Porto. E o Flamengo vai tentar novamente esse jogador. Isso eu acho que é mais uma demonstração, né, do poderio do Flamengo, né, no mercado, poderio econômico, um jogador que o Porto não vem utilizando tanto. Se fosse titular do Porto, seria quase impossível contratá-lo. Os times portugueses faturam em euro, então é muito complicado você tirá-los, tirar jogadores titulares, até porque esses, quando se firmam no Porto, do Benfica, no Sporting, especialmente Benfica e Porto, eles já têm aí dependendo da idade, né, uma possibilidade de uma transferência para uma outra liga europeia, como aconteceu com tantos jogadores que se firmaram nessas equipes grandes de Portugal e dali foram para outros campeonatos, para outros países europeus. O André está na reserva, é um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo fez a negociação do Thiago Maia com o Internacional, promoveu ali o Igor Jesus, que passou a ter mais oportunidades, mas quer mais um jogador de meio campo, e eu acho até que é uma boa medida tentar a contratação de alguém para a função. No caso, o escolhido é o André Franco. Atua mais pelo lado direito, né? Um jogador que atua mais pela faixa direita do campo, e vejamos se o Flamengo vai obter êxito na tentativa de contratar mais um jogador no futebol europeu. Vimos aí que o Flamengo faturou quase 1 bilhão e 400 milhões em 2023, né?
1,37 bilhão, matéria inclusive importante no UOL Esporte do colega Rodrigo Matos, tratando desse faturamento recorde, mesmo sem ganhar nenhum campeonato no ano passado, ou seja, o dinheiro de premiação caiu cerca de 100 milhões, né? E ainda assim o faturamento foi recorde, maior até do que o maior faturamento já alcançado pela CBF, que era recordista do futebol brasileiro em faturamento durante um ano. Os números de 2023 da entidade ainda não foram divulgados. Então, momentaneamente, o Flamengo tem um recorde geral de faturamento numa temporada. Então, o clube tem dinheiro, tem planos ousados e sempre fica na condicional a situação do desempenho esportivo por conta de muitos equívocos cometidos no departamento de futebol. Vejamos